Pessoal, estão enxergando aí? Esse aqui é o som. Oh, certo. Vamos lá, pessoal, é o seguinte. É impossível você encontrar na natureza elementos isolados, certo? Dificilmente. É impossível não, porque tem uns gases nobres que não fazem ligação com ninguém, certo? Então, o que acontece? Então, os átomos tendem a fazer ligações com outros átomos com a finalidade de encontrar sua estabilidade, no caso, a estabilidade eletrônica. Daí vem a teoria do Etoqueteto. Vamos lá. Todos nós na vida visamos a estabilidade financeira, emocional. Os átomos é a mesma coisa. Eles visam a estabilidade eletrônica. Para isso, a gente se inspira em algo, certo? No caso dos átomos, eles vão se inspirar em quê? Nos gases nobres, certo? O que eles têm de diferente? Eles têm diferente da sua última camada, que a gente chama de camada de valência. Dá um exemplo bem clássico. Quando vocês estão se relacionando com outra pessoa, vocês não é, diz, eu estou apaixonado, meu coração está batendo forte. Mas não é o coração que vai tocar na outra pessoa, vai ser as mãos. Está na parte mais externa. A parte mais externa de um átomo é a eletrosfera, no caso, a última camada. A eletrosfera, nela, contém o quê? Os elétrons. E são esses elétrons que vão fazer a ligação com o átomo vizinho. Até aí, tudo bem, pessoal? Entenderam? Pronto. Então, a gente vai visando essa estabilidade, eles estão se inspirando nos gases nobres. Então, eu vou ler o texto aqui e explicando ao longo do que está sendo feita a leitura, certo? Então, é impossível se pensar em átomos como os constituintes básicos da matéria sem pensar em ligações químicas. Afinal, como não podemos explicar que porções tão limitadas da matéria quanto os átomos possam formar os corpos com que nós deparamos no mundo macroscópico do dia a dia? Né? Então, imagine só, algo que a gente não vê se ligando com outros e fazendo, por exemplo, o nosso corpo humano. Afinal, se os átomos vão se unir uns aos outros para originar os corpos maiores, nada mais necessário do que pensar que esses átomos entrarão em contato entre si. Quando dois átomos entram em contato, o fazem através das fronteiras das suas eletrosferas. Aquilo que eu acabei de dizer, né? Sempre da eletrosfera, e sempre a última camada, certo? Ou seja, as suas últimas camadas. Lembrando sempre que a última camada é a mais distante do núcleo, né? A primeira camada é a mais próxima do núcleo e assim por diante. Isso faz pensar que a última camada de um átomo é a que determina as condições de formar das ligações químicas, certo? Em 1868, Frederic Kekulé e Cooper propuseram a utilização do termo valência para explicar o poder de combinação de um átomo com os outros. A valência de um dado elemento é que determina as formas possíveis ou não de compostos formados por ela. A primeira situação seria entender por que dois ou mais átomos se ligam, formando uma substância simples ou composta. Como na natureza, os únicos átomos que podem ser encontrados no estado isolado, moléculas monatômicas, são os gases nobres, né? Logo se pensou que os demais átomos se ligariam entre si, tentando alcançar a configuração eletrônica de um gás nobre, mais próximo deles na tabela periódica. Todos os gases nobres, com exceção do hélio, possuem quantos elétrons? 8.
Então, 8 elétrons na camada de valência. Então, todos os outros átomos tentam atingir essa configuração de 8 elétrons na última camada de valência, lembrando também que a exceção é o hélio, que tem 2, e aí vai ter um outro elementozinho que também vai ficar estável com 2 elétrons na última camada. Na verdade, outros 2, né? Certo? Essa maneira de pensar a ligação entre os átomos passou a ser conhecida como a teoria do octeto. Foi proposta por Kekulé e Lewis no início do século XX. Baseado nessa ideia, a valência de um átomo passou a ser vista como a quantidade de elétrons que um átomo deve receber, ou perder, ou compartilhar para tornar sua última camada de valência igual a de um gás nobre, de número atômico mais próximo. Até aí, pessoal. Ficou tranquilo? Pessoal, não sei se o professor que estava anteriormente avisou, mas o senhor pediu para avisar. E a recuperação paralela vai ser no turno da tarde, das 2 às 5 da tarde, entre os dias 7 a 9 da semana que vem, né? E os alunos que poderão se inscrever são aqueles que ou vão fazer segunda chamada ou que perderam, não atingiram a média 6. Certo? A gente está falando em ligações químicas. Mais à frente, vocês vão ver que tem um assunto chamado forças intermoleculares. Qual é a diferença de ligação química para as forças intermoleculares? Que as ligações químicas a gente está trabalhando com uma única molécula. Nas forças intermoleculares, a gente vai trabalhar com a ligação de uma molécula com a outra. Por isso que a gente vai ver isso depois, certo? Tem uns 3 tipos de ligações químicas, que é a iônica, a metálica e a covalente. A covalente divide-se, tem a normal e a dativa, mas a gente vai ver mais adiante, certo? E são esses tipos de ligações químicas, covalente, normal e dativa, que fazem as forças intermoleculares. A iônica é um retículo cristalino e a metálica é um grupo de metais que a gente vai estudar separadamente cada um. Ligação iônica ou eletrovalente. Uma ligação, desculpa, iônica envolve forças eletrostáticas que atraem íons de cargas opostas. Esse tipo de ligação geralmente ocorre entre um átomo ou agrupamento de átomos que tem tendência a ceder elétrons e um átomo ou agrupamento de átomos que tem tendência a receber elétrons. Só para fazer uma dica bem sucinta e bem fácil, tem que ser metal ligando a um hidrogênio ou um metal ou um semimetal, certo? Não pode ser metal com metal, não, metal com hidrogênio ou metal com semimetal, metal com metal e metal, isso, hidrogênio, semimetal e metal. Então, aí funcionam as forças, os compostos. Certo, ótimo. Então, a gente tem que entender o seguinte também. Como é que vão formar os compostos iônicos? Se você está na família 1A, vamos pensar em 8, tá ok? Na família 1A, ele tem quantos elétrons na última camada, pessoal?
Quantos elétrons na última camada, pessoal? 1. Então, é mais fácil ele perder 1 ou ganhar 7. Perder 1 elétron. Por isso que ele é mais 1. Ele perdendo só 1 elétron, a última camada passa a ser anterior e vai ter 8 elétrons, ou 2, no caso, que a gente vai mostrar mais na frente, do lítio e do hidrogênio. Tá ok? Ok? Na 2A tem 2, então é mais fácil perder 2 ou ganhar 6. Perder 2. Então ele é mais 2. Na 3A, perder 3. Lembrando por quê? Perder fica mais. Porque ele vai ter excesso de cargas positivas. Tá ok? 4A, ele vai ser mais ou menos 4. Porque ou ele perde 4 ou ele ganha 4. 5A vai ser menos 3, porque ele ganha 3 elétrons, então vai ter um excesso de 3 cargas negativas. 6A ele ganha 2 elétrons. 7A ganha 1 elétron, então ele vai ser menos 1. Então, pessoal, na ligação covalente consiste no compartilhamento de pares eletrônicos entre dois átomos e pode ser representado por meio de estrutura de Lewis. Não se preocupe que eu vou explicar e a gente vai trabalhar com muitas questões, certo? No qual se distribui os elétrons da camada de valência em torno de cada átomo de ligação. Os elétrons podem também ser substituídos por traços que representam os pares eletrônicos compartilhados. Tá ok, pessoal? Ligação covalente dativa ou coordenada é quando existe de alguns átomos, ele já está com 8 elétrons, mas o átomo vizinho não está com 8 elétrons na última camada. Então, ele faz como se fosse, entrega um par de elétrons sem perder, mas ele não usa o outro par de elétrons do átomo vizinho, porque senão ele passaria a ter teria 10 elétrons e deixaria de estar estável. Com questões a gente vai trabalhar melhor, certo? Ah, sim, pessoal, voltando aqui. Só para dar uma dica bem tranquila. Então, na ligação covalente não vai ter metal, certo? Então, vai ser sempre hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com ametal, hidrogênio com C-metal. Ametal com ametal, ametal com C-metal. Ou C-metal com C-metal. Não vai ter metal. Já na ligação metálica, só vai ocorrer entre átomos de metais, certo? Lembrando que tem um elemento que faz o aço, que é o carbono, mas ele não é metal, certo? É uma ligação que ocorre entre os átomos metais. Lembrando também que eu vou dar o principal exemplo na ligação iônica, é o cloreto de sódio, NaCl. O Na, o sódio, é um metal, o Cl, o cloro, é um ametal, e você vê os grãozinhos isoladamente, não é isso? Né, pessoal? Você vê o grão de forma isolada. Então, o que acontece? Isso aí vai ser um retículo cristalino e ocorre nas ligações iônicas. Já na ligação metálica, ele vai de forma direta, contínua, né? Como se lembrar uma barra de ferro. Vou falar agora, pessoal, o seguinte. Então, ligação metálica é só entre metais. Com isso, a gente vai conseguir saber características, através das ligações químicas, a gente sabe várias características. Como, por exemplo, nas ligações iônicas, o principal exemplo, o cloreto de sódio. Na ligação metálica, a barra de ferro. Na ligação covalente, a água. Através dessas substâncias, vamos tecer várias características que vai ser praticamente comum a todos os outros compostos, certo? Então, vamos lá. Na ligação iônica, ele absorve muita umidade, certo? Quando isso corrente elétrica, sim, quando em meio aquoso, parcialmente fundido. Vocês lembram o que é fusão, pessoal? É fusão. O que é fusão, pessoal? É a passagem do estado sólido para o líquido. Então,
O sal in natura, ele não vai conduzir corrente elétrica. Mas se você aquecer e ele chegar a uma dada temperatura, ele está no processo de fusão, a passagem do estado sólido para o líquido, não precisa ser totalmente, baixa parcialmente, ele vai conduzir corrente elétrica. E também quando ele está em meio aquoso, ou seja, você adicionar água ao cloreto de sódio, por exemplo, também vai conduzir corrente elétrica. Então, a gente sabe, tecendo isso sobre o cloreto de sódio, vamos saber que todos os compostos iônicos vão ter a mesma característica. Tem alto ponto de fusão e ebulição, certo? Vai precisar chegar a altas temperaturas. E eles normalmente são isolantes térmicos, certo? Já na ligação metálica, conduz corrente elétrica, basta você pegar e tem. Não vai ser louco de colocar uma faca sem cabo de plástico na tomada. Você vai tomar choque, porque conduz corrente elétrica. Se você pegar, por exemplo, uma colher grande, um cabo de metal, e colocar no feijão quente, você vai ver que o calor vai chegar à extremidade que não está em contato com o feijão. Então, vai propagar calor também, certo? Isso porque tem uma nuvem de elétrons, certo? As principais ligas metálicas. Sim. E nos compostos covalentes, a água conduz corrente elétrica. A água conduz corrente elétrica, pessoal? Não. Ela só conduz corrente elétrica porque ela tem íons dissolvidos nela. É por isso que a gente toma um choque. Mas a água pura, não conduz corrente elétrica. Os compostos covalentes não conduzem corrente elétrica. A gente toma um choque porque na água que vem para a gente, ela é tratada. Aí tem cloro. E o cloro é esse íon que está dissolvido nela. Aí por isso que vai conduzir corrente elétrica. Mas a água destilada, que ela pura, totalmente pura, não conduz. Certo? Então os compostos covalentes não conduzem. E tanto é, Moisés, já pensou você passar do lado de um poste, respirar o gás de oxigênio e tomar um choque? O gás de oxigênio, O2, é a metal com a metal. Não conduz corrente elétrica. Não propaga calor. Os compostos covalentes têm baixo ponto de fusão e ebulição. Todavia, a gente vai ver lá na química orgânica que a gente tem cadeias enormes. E aí a gente vai encontrar no estado sólido também. E substância com alto ponto de fusão e ebulição também, certo? A gente vai ter as proteínas, as gorduras, os carboidratos. Mas isso aí vocês vão estudar mais no terceiro ano, certo? Então, vamos lá. As principais ligas metálicas é o aço, que é uma liga metálica de ferro e carbono. Tem uns aços inox, que é ferro, carbono, cromo e níquel. Latão, que é o cobre e zinco. Bronze, que é o cobre e estanho. Amálgama de zinco, que é o mercúrio e o zinco. Solda elétrica, que é o chumbo e o estanho. E o ouro 18 quilates, que é o ouro, prata e cobre. A gente sabe também que os metais possuem brilho característico e são dúcteis. Dúcteis são aqueles que têm a facilidade de ser quebradiço. E com essa característica a gente consegue moldá-lo, né? Certo? Só tomar um copo de água, bem vatujado.
Então, pessoal, voltei. Comportamento magnético dos elementos e substâncias. Substâncias podem ter propriedades magnéticas, que a gente chama de imatação, né? Aí você se associa logo o ímã. As paramagnéticas são substâncias com pelo menos um elétron desemparelhado, ou seja, que não está fazendo ligação, e que são atraídos por um ímã. Algumas substâncias, como ferro, cobalto e níquel, são fortemente atraídas e são chamadas de ferromagnéticas. Lembre sempre, é pelo menos um elétron desemparelhado. Pode ser que tenha mais, né? Normalmente o ferro pode ter 2 ou 3 elétrons desemparelhados. Certo? Está dizendo, não, possui 4 elétrons desemparelhados. E tem os diamagnéticos, são substâncias com todos os elétrons emparelhados. Essas substâncias não são atraídas pelo ímã. Então, se você tem todas as casinhas com pares de elétrons preenchidos, eles não fazem ligações. Eles não são atraídos pelo ímã, desculpa. Pessoal, até aí, tá fácil? Tô achando a turma pequena hoje. Raíssa Amós, Emily, Ezequiel, Júlia. Só 5 alunos. Tem notícia dos demais? Tô vendo, olha, nunca mais vi Pedro acessar a aula. Nunca mais vi Emília. Sami. Yasmin. Yasmin estava ontem. Mas tudo bem. Olha, vamos fazer agora um breve resumo. Átomos isolados de quase todos os elementos químicos em condições normais são altamente energéticos e instáveis. Para liberar energia, passa para um estado de energia mínima e, consequentemente, adquire estabilidade. Os átomos estabelecem ligações. Ah, certo. Formando o que denominamos substâncias. Então, vamos lá. Tem um quadro resumo que tem os tipos de ligação. Ligação é elemento ligante. Iônica, metal e não metal. Metal e hidrogênio. Porque possui uma grande diferença de eletronegatividade. A eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons. O elemento mais eletronegativo é o flúor, menos eletronegativo é o frâncio. Então, quando você tem ligações entre elementos com grande diferença de eletronegatividade, é que eles fazem as ligações iônicas. Então, metal e não metal, metal e hidrogênio. Observe que não tem metal e metal, porque a metálica que liga entre metais. E aí, diferente de grande diferença de eletronegatividade, eles vão ter alta eletropositividade. E a covalente não existe metal. Seria não metal com não metal, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Pequena diferença de eletronegatividade. Como ocorre a ligação? Na iônica é uma transferência de elétrons dos metais para os não metais, cátions e ânions, sofre atração elétrica, né? Liberação parcial na metálica, liberação parcial de elétrons mais externos, formando uma estrutura de cátions envolvidos pelos elétrons parcialmente liberados, que a gente chama de uma nuvem eletrônica. E a covalente há um compartilhamento de pares de elétrons de valência através da formação de orbitais moleculares. O que é isso? Os dois elementos querem ceder os seus elétrons. Um está precisando ganhar elétrons do outro, ganhar elétrons. O que acontece? Eles vão compartilhar os elétrons. Ninguém quer perder. Pessoal, vocês querem bater a foto de algum quadro, de algum texto desse? Se quiser, eu volto, viu? Ok, quer ou não quer?
M, você falou o quê? Você quer que eu volte para vocês baterem foto, sim ou não? Ah, ótimo. Já me deu gente do... Você quer que eu volte? Certo, vou passar. Ok. Então, continuando aí, pessoal. Geometria molecular e polaridade. Isso aí vai funcionar só para os compostos covalentes, tá ok? Esquece os iônicos e os metálicos. E as ligas metálicas. Certo? Olha, pessoal. Vocês vão acabar entendendo mais facilmente quando a gente for fazer atividades, certo? Então, vamos lá. Pessoal, olha. Quando eu tenho dois... A gente fala em nuvens eletrônicas quando eu tenho uma ligação simples, uma dupla, uma tripla, uma dativa, um par de elétrons não ligantes. Isso tudo são compostos covalentes, certo? Os pares de elétrons, quando sobra par de elétrons no elemento central,
Ó, quando eu tenho número de átomos, dois átomos, e eu não tenho pares de elétrons livres num átomo central, a gente chama de geometria da molécula linear, certo? Os principais exemplos, HCl, o H2 e o CO. Quando o número de átomos nas moléculas são 3, eu tenho 3 átomos, e no átomo central não tem elétrons sem fazer ligação, a gente diz que são ausentes, essa molécula é apolar. Sua geometria também vai ser linear, certo? E os principais exemplos é o CO2, o N2O e o HCN. Entenderam até aí, pessoal? Vocês lembraram, o CO2 tem 4 elétrons. Vou tentar fazer a estrutura aqui. Vou fazer um desenho aqui. Então, tem, olha, CO2 vai ser O, dupla, C, dupla. Desculpa, eu caí. Estão enxergando aí, pessoal? Por favor, use o microfone que eu estou indo para o Word. Ó, O, C, dupla O. Agora, por que isso, pessoal? Ó, o carbono está na família 4A. Então, ele estando na família 4A, ele faz 4, ele precisa de 4, ele tem 4 elétrons na última camada. Ok? Ok, pessoal? O carbono tem 4 elétrons na última camada. Então, ele vai precisar de mais 4 para ficar com 8. Certo? Aí ele se juntou com 2 átomos de oxigênio. O oxigênio está na família 6A. Ele tem 6 elétrons na última camada. 6 mais 2, 8. Então, cada oxigênio vai precisar de 2 elétrons mais. Então, ele vai fazer uma ligação dupla com o oxigênio. Certo? Uma dupla. Vai acabar acontecendo, o oxigênio vai ficar com um elétron, 2 elétrons do carbono compartilhando. 2 mais 6 que ele tem, 8, fica estável. O carbono, 4, com mais 2 desse átomo de oxigênio, fica com 6. Estável também, dupla. Só que aí, não, estável não. Aí ele faz mais, ele pega 2 elétrons, compartilha 2 elétrons com um átomo vizinho do outro oxigênio. Então o carbono, com essas 4 ligações, fica com 8 oxigênio, 8 elétrons, e cada oxigênio fica com 8 elétrons também, fica estável. Entenderam, pessoal? Entenderam isso que eu falei? Sobrou o elétron
sem fazer ligação no átomo de carbono, compartilha. Os compostos covalentes compartilham. Certo? Compartilham. Eles não doam nem ganham, estão compartilhando. Sobrou elétron em torno do carbono, sem fazer ligação. Sobrou, pessoal? O carbono tem quantos elétrons na última camada? 4. Está fazendo quantas ligações aí? Fazendo quantas ligações, pessoal? 4, 2 duplas. Cada dupla são duas ligações, 2 elétrons fazendo ligação. Cada dupla é um elétron. Então, ele sobrou algum elétron? Não. Se não sobrou elétron, é polar. Apolar, desculpe. Ok? Então, quando você tem... Eu tenho 3 átomos, 2 de oxigênio e 1 de carbono. Não sobrou elétrons em torno do carbono. Observe em torno do carbono, porque o oxigênio, cada oxigênio tem 6 elétrons sem fazer ligação. É só em torno do átomo central, quem está no meio. Não sobrou elétron, é apolar, e ele vai ser em linha reta, geometria linear. Então, o exemplo, CO2, que é o dióxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o ácido cianídrico são os principais exemplos de moléculas lineares e apolares, certo? Agora, quando eu tenho 3 e sobrou, vai ser polar e angular. A geometria angular. Aí o exemplo principal é a água. Então vamos ver aqui quanto fica o da água. Eu tenho o oxigênio como átomo central, está aqui. Certo? Tem o hidrogênio. Aí. Pessoal, não tem esse traço aqui não, mas entenda assim, fazendo com que a geometria seja um ângulo. Observe que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada.
Ele precisa fazer duas ligações, fez um e outro. Só que cada tracinho desse é um elétron. Sobrou 4 elétrons aqui sem fazer ligação em torno dele. Então, sobrou elétrons. Sobrou. Então, a molécula vai ser polar e a geometria em forma de um ângulo. Certo, pessoal? Entenderam essa parte aí? Eu até que gostei da aula. Quando a aula é boa, passar rápido. Pessoal, até amanhã com a aula de física, certo? Deus abençoe a todos.